tem novidade importante no Galo e essa história de que Neymar teria vetado Jorge Jesus na seleção brasileira, além das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal Sem Perder Tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e desejar ótima semana para todos vocês. Hora de falar sobre Neymar. Informação trazida pelo Lauro Jardim, jornalista de O Globo, causou enorme barulho durante o fim de semana. É que o Lauro Jardim assegurou que 2 semanas atrás o pai do Neymar se encontrou com Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, e numa reunião dura, pesada, o pai do Neymar teria vetado o nome do JJ, o que fez com que o português fosse para o fim da fila na busca por um treinador da seleção brasileira. Fui conversar com o pessoal da CBF que assegurou que não é verdade. A CBF chegou até a publicar uma nota afirmando que o último encontro do Edinaldo com o pai do Neymar aconteceu em novembro do ano passado. Dessa maneira, assegura-se que o JJ segue com uma possibilidade. O que eu tenho de informação é que a seleção vai esperar por Carlo Ancelotti, que disse durante o final de semana que só se desliga do Real Madrid em 25 de maio, data da partida final do Campeonato Espanhol. Se a negociação com o Carlo Ancelotti durante esse período não avançar, aí sim a CBF vai buscar um plano B e, para minha apuração, segue sendo o Jorge Jesus a segunda oportunidade. Somente aí aparece o Abel Ferreira em terceiro. Até agora nenhum contato nem com o Palmeiras, nem com o treinador alviverde. Hora de falar sobre o Galo. Quero repercutir uma informação importante. Durante o final de semana, Leandro Cabido, meu parceiro de 98 Esportes, me procurou para contar que havia ouvido de uma negociação envolvendo Atlético Mineiro, Red Bull Bragantino e Matheus Fernandes, volante de 26 anos de idade que acabou perdendo um pouco de espaço no Red Bull Bragantino. Antes de gravar esse vídeo, fui conversar com pessoas do Galo e também do time de Bragança Paulista. Posso dizer que a treta envolvendo o Matheus Fernandes se dá pelo fato dele querer jogar como um camisa 5, ou seja, primeiro volante. E no Red Bull Bragantino, há a interpretação de que ele seria melhor como segundo volante, até porque para primeiro volante já existem o Gabriel e o Fabinho. Diante desse cenário, o Matheus perdeu espaço, tem jogado mais como reserva do que como titular e já não se descarta a possibilidade de uma negociação. Se o Red Bull recusou 4 propostas recentes de Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e Cruzeiro pelo Juninho Capixaba em relação ao Matheus Fernandes, pode haver negociação se a proposta for boa. É só importante lembrar que o Matheus já tem 4 jogos no Campeonato Brasileiro, poderia atuar em apenas mais 2, se não, se ele fizer 7 jogos, fica impedido de se transferir. Só para completar, consultei uma pessoa do Galo para saber se o Cuca seria a favor dessa negociação e a resposta é de que sim, que o Cuca gosta do Matheus Fernandes e já concordou com a contratação do atleta de 26 anos de idade. Vou até dizer mais, entre Matheus Fernandes e o Ilharão, que vem sendo especulado, o Cuca prefere 1000 vezes o volante do Red Bull Bragantino. Qual o time do Galo para hoje à noite aí em Caxias do Sul, Cláudio? Tá sem o Hulk tá suspenso com o 3º cartão amarelo, então o Hulk tá fora, inclusive daqui a pouquinho eu vou trazer a notícia do Hulk, hein? Será que o Hulk vai pro Chile ou não? Ele vem pra juntar a delegação ou não vai pro Chile o Hulk? Daqui a pouquinho eu falo sobre essa situação, Thiago, mas antes o time pra hoje o Cuca pode fazer um esquema tático diferente no ataque. Inclusive, vamos colocar o campinho no YouTube da Itatiaia aí com a provável escalação do Atlético. Vamos lá. Everson, Natanael. Aí a zaga pode ter um esquema parecido com o que foi lá em Maringá, com o Igor Rabelo, com o Vitor Hugo e o Alonso funcionando ali como um primeiro volante. E na esquerda o Rubens. Foi o sistema que funcionou melhor, né? Nessa ausência do Arana aí, lesionado. No meio campo, então, o Alonso fazendo um primeiro volante, quando o Galo tem a bola, com o Fausto Vera. E aí o Igor Gomes com o Scarpa e a dupla de ataque. O Galo costuma jogar com um trio de ataque. Com o Hulk, Coelho e Rony hoje. Pode ter Coelho e Rony entrando o Igor Gomes, Thiago Reis. Por que o Igor Gomes? O Palácios voltou recente de uma lesão muscular. Ficou muito tempo fora o Palácios. Que um jogador poderia jogar pelo lado direito, pela esquerda o Coelho e o Rony de centroavante. É uma possibilidade. O João Marcelo poderia ser o centroavante, aí troca o Hulk por ele. Mas eu aposto mais na entrada do Igor Gomes e aí faz um esquema diferente.
um esquema para proteger mais o sistema defensivo, né, Thiago? O Galo vem sofrendo muitos gols, principalmente fora de casa, Thiago. Ô, Alexandre Simões, sem o Hulk, né? Sem o Hulk é sempre mais complicado, mas eu boto fé. Essa escalação do Atlético aí dá sim pro Galo vencer o Juventude e sair da zona do rebaixamento, ô Alexandre Simões. Ô, Thiago, e até uma necessidade do Galo, né? Já tá ficando perigosa esse início de campeonato brasileiro do Atlético. Eu formaria o time com 2 zagueiros e 4 no meio. Eu formaria dessa forma, deixando Rony e Coelho lá na frente. Não sei se eu colocaria o Alonso na lateral, talvez eu colocasse ele na zaga, tentaria ali com o Igor Rabelo, com o Vitor Hugo não dá, porque seriam 2 canhotos, né? E aí levaria o Júnior Alonso pra zaga mesmo e colocaria o Rubens na lateral ou até o Caio Paulista, né? Que precisa dar uma resposta, né, o Thiago? Um negócio meio desastroso, né? Trocou o Caio Paulista pelo Bruno Fux, o Bruno Fux tá jogando no Palmeiras, entregando, e o Caio Paulista no Atlético já tá meio escanteado, já né? tá meio escanteado, né? Quer dizer, um negócio também que precisa ser explicado, né? Porque o Bruno Fux hoje, bom, eu não sei qual a opinião sua, do Alê, do Cláudio, mas pra mim seria titular absoluto desse time do Atlético. Com certeza. Ô, Ale Oliveira, sem o Hulk é bem mais complicado. Mas convenhamos, né? Com todo respeito à Juventude, que é sempre difícil, né? Lá em Caxias do Sul, sempre jogo duro. Mas esse ataque do Galo aí dá pra fazer gol na equipe jaconeira, Ale Oliveira. Até porque vai ficar mais baseado no contra-ataque, na velocidade, que é a característica principal desses 2 jogadores que o Cuca pretende escalar, né? Então, acho que nesse aspecto tudo bem. É que se você vê essa escalação, é claro que tem muitos desfalques, a gente já falou sobre isso, já falou sobre a carência desse elenco que faz com que o Cuca meio que fique refém dos jogadores. Tem muito cara que o torcedor preferia não ver no time titular, né? Tem muito cara de uma qualidade técnica duvidosa, esse meio campo aí que o Claudião semi-escalou aí, que é a prévia, né, do jogo de hoje. É bem difícil mesmo de você encarar. Então, assim, é muita marcação e apostar muito na velocidade e na precisão, né, do Rony e do Coelho, porque é um time que vai sofrer, que não tenha dúvida que vai sofrer, principalmente no momento defensivo, com alguns jogadores que normalmente seriam reservas. Mas eu boto fé, hein, Galo? Tô botando fé. E as informações do Juventude? Juventude, hoje não, hein? Hoje não, Juventude. O Rafael Leal tem as informações do adversário do Galo aqui no Rádio Esportes. Fala, Thiago, um abraço pra você e pra quem nos acompanha no Rádio Esportes. O Juventude defende uma invencibilidade no Alfredo Jaconi em 2025 e quer usar do fator casa para tentar vencer o Atlético. O time gaúcho soma 7 vitórias e um empate jogando em Caxias do Sul, enquanto o Galo ainda não ganhou fora de Belo Horizonte pela Série A do Campeonato Brasileiro. O técnico Fábio Matias teve a semana cheia para trabalhar o grupo, esse elenco, para encarar o Atlético logo mais, e querendo pôr um fim à sequência de 3 jogos sem vencer na Série A do Campeonato Brasileiro. Jean Carlos deve entrar no meio-campo na vaga do extrema, o colombiano Batalha. Provável escalação do Juventude deve ter Gustavo, Everton, Abner ou Wilker Angel, Rodrigo San e Alan Ruschel, Giraldo, Jadson, Mandaca e Jean Carlos, Enio e Gilberto. Volto com você, Thiago. Obrigado, Leal. Ô, Cláudio Rezende, você falou que ia me contar Sim. do Hulk. O Hulk não joga hoje, mas vai jogar no Chile, joga na Sul-Americana ou também não joga, Rezende? O Hulk não vai jogar também meio de semana.